Em 2015, encontramos várias cartas que pareciam ter estado esquecidas nos Arquivos Nacionais de Portugal durante mais de 50 anos. Estavam escritas num português rudimentar e endereçadas a António de Oliveira Salazar, exprimindo para com ele uma enorme devoção e gratidão. Mas o que mais nos surpreendeu foram os remetentes, crianças austríacas. Caro Salazar, tenho tantas saudades de vós, de ti. Te mando cumprimentos e beijos com muito amor, tua agradecida, Úrsula. No último episódio, exploramos a guerra e o pós-guerra na Áustria, do ponto de vista da criança. Nur Angst. Medo, Ja, es war einfach apenas nur Angst. medo. Aber man hat ja nichts anderes Mas gekannt. não conhecíamos outra coisa. Hoje, iremos ouvir testemunhos da árdua viagem destas crianças ao extremo ocidental da Europa, organizada pela Caritas, e do processo de seleção para acolhimento por parte das famílias portuguesas. A primeira viagem fez-se de avião, mas devido ao grande número de crianças em necessidade de ajuda, para as seguintes viagens, a Caritas teve de optar por comboios e barcos para a travessia pela Europa. Entre os escombros da estação central em Viena, algumas partiam diretamente para Portugal e outras para Génova, onde seriam levadas de barco pelo Mediterrâneo em direção a Lisboa. Na estação, as crianças recebiam vacinas e recebiam também um cartão verde que não só os identificava pelo nome, mas também lhes atribuía um número de identificação. Muitas crianças descrevem as condições defeituosas dos comboios onde foram transportadas. As consequências da guerra tinham deteriorado o sistema ferroviário, deixando carruagens com janelas partidas, que estavam cobertas de cartolina para combater a entrada do frio. Oriundas de diferentes províncias, com idades entre os 4 e os 14 anos, e acompanhadas por muito poucos adultos, tinham de contar umas com as outras para sobreviver à viagem. As crianças muito jovens, de 4 anos, eu tinha 6 anos na altura. Os de 4 anos eram colocados na rede superior, naquela rede para guardar as malas por cima dos assentos. As crianças um pouco mais velhas deitavam-se por baixo, nos bancos, e nós, as maiores, deitávamos no chão. Portanto, eu punha o papel vegetal no chão e as crianças todas deitavam-se em cima. Acho que éramos à volta de 20 em cada compartimento. Uma criança deitava-se no rabo da outra, deitávamos assim, uns atrás dos outros, e quando uma criança se virava, toda a fila tinha de se virar. Senão não funcionava. O espaço não chegava. Wir waren arm, sehr arm, aber wir hatten Nós éramos pobres, muito pobres, mas em casa tínhamos cada a nossa toalha e pano de limpeza. Na altura eram bordados à mão e cada tinha a sua cor, mas no comboio éramos todos lavados com o mesmo pano. Havia um balde, limpavam-nos a cara e aquilo para mim era tão horrível. Eu tentava sempre não ser a última, mas a certa altura chegava lá à frente com a água e Das war so ekelig, isso era tão nojento. so ekelig. Disso é que eu não me Das esqueço. vergesse ich nicht. Não me lembro que tenha havido pessoas que se preocuparam de nós. Eles devem tido distribuído as comidas, mas ninguém nos perguntou alguma coisa, ninguém brincou conosco, ninguém nos perguntou se nos sentíamos bem ou se alguma coisa. Eu não me lembro de cara nenhuma dessas pessoas. E depois não havia maneira de se lavar. Eu penso que nós nunca trocamos a roupa. Não, os meus pais não falaram muito. Não me perguntaram se eu queria ir. Mandaram-me. Herr Leudl descreve-nos um episódio em que um dos grupos que acompanhava passara a noite numa estação de comboios em Espanha, provisoriamente enchida com camas e cobertores para albergar as crianças. Na, und die
Lá havia uma miúda loura e muito bem parecida, a Annalisa. Eu sabia que tinha de ter especial cuidado com essa rapariga. À noite fazíamos uma ronda para contar às crianças. Elas não estavam sossegadas, mas tentávamos que elas ficassem. E por volta das 9 horas, reparei que a Annalisa não estava lá. Tinha desaparecido. E eu combinei com um colega que íamos procurá-la. Cada um de nós foi numa direção, mas não a encontramos. Pensámos que, com certeza, alguém a tinha levado para casa. E, na realidade, era o que tinha acontecido. Uma freira jovem, sem nos perguntar, queria fazer algo de bom e tinha levado a criança para casa. Deu-lhe banho, vestiu-a de fresco, pô-la na cama e, no dia seguinte, às 7h30 da manhã, trouxe-a de volta à estação, de bicicleta, trazendo a Annalisa, toda fresca e bem vestida. Eu tive vontade de bater nessa freira, mas fiquei contente que a Annalisa estivesse de regresso. Muitas das crianças que viajaram de barco eram confrontadas por temporais e condições de transporte insuficientes. Lembro-me muito bem que havia uma sala enorme, com serradura no chão por causa dos vômitos. E quando descíamos das camas, os pés tocavam na serradura, porque tínhamos quase sempre de andar descalços. Como me sentia bastante mal, não saí muito da cama. Mas lembro-me sempre que ia ao convés, olhava para o mar. Gostei muito de ver os peixes voadores e as gaivotas. Mas não pude ir muitas vezes ao convés, porque me sentia tão mal. E vomitei muito, tal como os outros. Estas tempestades causavam grande medo às crianças austríacas, que desconheciam o mar. Os adultos, preocupados com a possibilidade dos ventos levarem alguma criança a cair ao mar, procuravam socorro de um poder superior. Nós estávamos na cama. Se era de noite ou de manhã, já não sei. Eles vieram e tiraram-nos da cama, colocaram-nos coletes salva-vidas e puseram-nos uma vela nas mãos. E tivemos de cantar: "Ó Maria, ajuda, doce Mãe Maria." Oh Maria, hilf! Kann ich noch immer. Gottes Mutter Süße, oh Maria. Ó Maria, ajuda-nos. Maria, ajuda-nos a sair desta aflição profunda. O trauma ficou para a vida inteira. Eu não gosto de navios. A viagem de barco foi num navio muito antigo e era muito tempestuosa até chegarmos a Lisboa. Aí eles vieram com frutas. Ninguém conhecia essas frutas. Quem sabia o que era uma banana? Quem conhecia uma laranja? Nenhum de nós. Pegámos na banana, mordíamos a casca e atirávamos para o mar. O que fazemos com a laranja? Se mordes a casca, isso enoja-te. E então, é claro, chegámos muito sujos, perplexos e impressionados com tudo em Lisboa. O que foi horrível no barco foi que eu fiquei sem fala. Eu já não conseguia comunicar com os adultos. Todos falavam português, o que era totalmente estranho para mim. Ficar sem a capacidade de falar foi uma experiência radical para mim. Eu só conseguia falar com as crianças, mas a maior parte estava muito doente. Perplexas, chocadas e exaustas, as crianças desembarcaram no cais, não sabendo o que se seguia. As pessoas que estavam connosco mandaram-nos ir para o convés e indicaram-nos para nós descermos. Mãos dadas uns e outros, descíamos ali, todos completamente em silêncio, ninguém falava. Por uma razão muito simples, que a criança austríaca não estava habituada a gritar. E só reagíamos quando nos chamavam por um nome. Nós descemos por aí devagarinho, até estamos cá fora, no chão. E ali ficámos a olhar uns para os outros,
até o dia seguinte. E mesmo no dia seguinte não se fazia barulho. Convidámos Ingo König, que trabalha sobre o tema das crianças da Cáritas na Embaixada da Áustria em Lisboa, para elaborar sobre o transporte pela Europa e o processo de seleção em Portugal. De comboio era uma viagem de quase uma semana, desde a Áustria via Suíça, ou então Itália, França, Espanha, até Portugal. Pelo que sei, era extremamente incômodo. Na altura também a infraestrutura rolante, não viajavam de primeira classe, estavam a dormir, pelo que sei, em cima de papéis, de jornais, basicamente, com a pouca roupa que tinham. Obviamente também em termos higiênicos foi uma catástrofe. As crianças não viajavam sozinhas, foram acompanhados por representantes da Cáritas, pessoas relativamente novas, homens e mulheres. As mulheres é também um aspecto interessante, vindas das classes altas, da nobreza austríaca, muito associada à Cáritas austríaca daquela época. A vinda das crianças a Portugal foi divulgado de uma maneira bastante extensa. Prova disso também são artigos de jornal, material, filmes. Imagino que, como foi também um projeto, uma ação apoiada pelo Estado, mas também pela Igreja Católica, essas instituições também divulgaram o assunto. Obviamente também não tenho prova disso, mas imagino que também se falava muito na igreja sobre isso, nos vários eventos sociais, etc. Mas também foram usados, na altura, os meios de comunicação social. Dedicados funcionários da União de Caridade Portuguesa receberam as crianças que, em longas filas, aguardavam ansiosas o embarque. Garotos que subiam ao portaló de um navio que para eles era um navio de sonho que os levaria a uma terra de mirencanto. Portugal, que teve a enorme felicidade de saber evitar a catástrofe, pôde uma vez mais estender a mão a quem sofria e abrigar na sua alma cristã e hospitaleira crianças como estas que trazem nos rostos os traços profundos da fome e da inquietação. Os portugueses não podiam deixar de palpitar com a tragédia que rodeou estas crianças. O processo de seleção em Portugal, por parte dos futuros pais de acolhimento, revelou-se uma extensão do processo objetificante do seu transporte. Algumas crianças já tinham sido atribuídas a uma família com quem ficar em Portugal, mas a maioria delas seria escolhida pelos pais de acolhimento portugueses na chegada, num processo muito pouco mediado. Chegaram muitas crianças, 1000 crianças. Algumas foram logo encaminhadas para outros lugares, repartidas pelo país. Já era escuro. Não sei que casa era, se era da Cáritas ou uma escola. Era uma casa com muitas salas pequenas, por onde as crianças foram divididas para passar a noite. As crianças foram levadas num transporte para o campo ou para outros lugares. E a um certo momento foi-nos dito, às crianças que ficavam, que tínhamos de procurar uma cama. As camas já estavam todas ocupadas. Então fiquei num corredor a chorar. Estava exausta de todas as andanças, exausta e com sono. Fui para um corredor e veio ter comigo uma senhora muito simpática e pegou-me pela mão. Não percebia o que ela dizia, mas tinha uma voz muito agradável. Pegou-me pela mão, levou-me lá fora e fez-me entrar num carro preto. À noite os carros eram todos pretos. Era uma sala muito grande, talvez fosse um convento ou um edifício do Porto. Havia muita desordem e nós estávamos sentadas no chão, acho. Por todo o lado, crianças grandes, pequenas, mais novas. Nós estávamos exaustas. Tínhamos enjoado muito e vomitado. E demos-nos conta que muitas pessoas andavam por lá. Famílias portuguesas ou pessoas sós que escolhiam as crianças.
Chegámos durante a noite e veio uma senhora que falava alemão. Ela tinha cerca de 20 anos e meteu-nos novamente num comboio. Depois entramos em casa dessa senhora. Ela fazia distribuição. Recebeu a tarefa da paróquia ou do padre de levar as crianças às suas famílias de acolhimento. E em casa dela tínhamos quartos bonitos. Foi maravilhoso. Estávamos entre nós, ríamos, brincávamos, mas a certo ponto eu apercebi-me de que desapareciam de repente uma ou outra criança. Havia uma chamada Kressel. Um dia disseram para ela ir buscar as suas malas e nunca mais vi a Kressel. E eu pensei, alguma coisa está a acontecer, eu tenho que ter cuidado. Então, a partir daí, tentei sempre evitar a senhora. Quando ela chegava, eu pensava, esconde-te, para não te apanharem. Até pensei que podia ficar com a senhora que falava alemão se ficasse para a última. A minha mãe tinha-me avisado. Quando estás a viajar, tens sempre que ter atenção à tua mochila e à mala. Isso é o mais importante. E um dia a senhora que falava alemão veio ter comigo e disse: Ingeborg, vamos dar um passeio. E eles pegaram na minha mala e eu fiquei histérica. Onde é que está a minha mochila? Onde é que está a minha mala? Fomos passear a algum lado naquela vila, levaram-me para uma casa e lembro-me que não queria subir as escadas. Eu chorei e gritei muito. Simplesmente não queria entrar. E de repente vejo, lá está a minha mala e a minha mochila. E eu sabia, onde está a mochila e a mala é onde eu devo ficar. As crianças eram postas em fileiras e os adultos escolhiam esta ou aquela. Normalmente queriam meninas bonitas, meninas louras. Eram elas que iam primeiro. Os rapazes eram menos desejados e as meninas menos bonitas, que estavam doentes ou tinham pior aspecto. Essas ficavam para o último. Era muito horrível. Conheci algumas que me contaram que estavam ali em pé e só choravam. Sabiam porque é que as outras já não estavam lá e então ficavam ali em pé. O imaginário que as famílias portuguesas teriam da criança austríaca revela um ideal de beleza associado à pele clara, aos olhos azuis e ao cabelo louro. Aquilo que era considerado o ideal ariano. Em quase todos os relatórios das crianças, nós temos um momento fulcral, que é a chegada a Portugal e, nesse contexto, a seleção das crianças pelas famílias anfitriãs. Pelo que sei, muito cedo na ação da vinda dessas crianças, foi abandonada essa ideia de atribuir as crianças a famílias. As crianças chegaram a Portugal e foram só à chegada escolhidas pelas próprias famílias. Então, isso aparece em quase todos os relatos e parece que foi uma experiência maioritariamente traumática. E não é surpreendente também, é também um desses aspectos que, deste ponto de vista de hoje em dia, seria impensável repeti-lo. Temos de imaginar grandes grupos de crianças, seja no Porto de Lisboa, seja em estações de comboio em todo o país, à espera que passem as famílias e que sejam escolhidas. E isto podia durar muito pouco, mas sabemos também de alguns instantes que as crianças tinham de esperar muitas horas e vários dias até se encontrou alguém que as acolhesse, ou então, no pior dos casos, entre aspas, porque nem sempre foi horrível, mas em alguns instantes sim, as crianças ficaram ao cuidado dos párocos e nunca chegaram a viver em casas de famílias. Foi mais fácil para as crianças mais novas, foi mais fácil para raparigas, foi mais fácil para crianças loiras.
Temos aqui, sim, temos uma hierarquia, efetivamente, de características superficiais das próprias crianças. Eu lembro-me de um representante da Igreja Católica lembrar-se desse assunto e falar das crianças austríacas como se fossem representações de um certo estereotipo que se tem. São crianças educadas, loiras, sabem cantar, basicamente música no coração. Embora Música do Coração seja um filme muito posterior àquela época, ou alguns anos, é isso que as famílias portuguesas queriam, no fundo, ou muitas famílias portuguesas queriam. E isto nota-se também quando esse representante da Igreja Católica comparou a vinda das crianças austríacas com a vinda de crianças húngaras e romenas que se deu depois, nos anos 50. Essas crianças já não causaram tanto alvoroço, já não inspiravam tanto as famílias portuguesas. É uma certa forma de racismo também. Minha irmã de acolhimento disse ao pai: "Eu quero uma rapariga loura com tranças." E o meu pai adotivo escolheu-me: "Tu és loura, tens tranças, vens comigo." E assim foi para a minha família de acolhimento. A gente fica tão desensibilizada que não percebe o que se passa. Só me lembro que o meu pai de acolhimento veio e levou-me pela mão, adeus, e eu já estava longe. Nós estávamos lá em fila, tal como soldadinhos de chumbo. Só faltava atenção. E eles vinham, quero esta, quero esta, quero esta, e cada um levava uma criança. Não percebi nada. Nenhuma palavra. Os meus pais podiam ter ensinado uma ou duas palavras, mas eles não fizeram nada. Estava tudo desconhecido, tudo muito diferente, tudo triste, muito triste. Não falava ninguém comigo pessoalmente. Eu achei-me isolada. Isolada talvez seja a palavra própria para isso. E havia visitantes, pessoas que olharam para nós. Isso era bastante desagradável. Não compreendia o que eles disseram, mas os gestos e a mímica, fez tudo. Parecia-me que eles gostam muito daquela, a mim não, eu sou muito feia, a mim não gosta ninguém. Isso foi bastante desagradável, acho. Realmente tive a impressão que estas pessoas estão a escolher. Algumas não foram selecionadas. Por exemplo, uma amiga minha tinha cabelo escuro e olhos pretos e não foi levada. Sofreu muito com isso. Mas ela contou mais tarde que remexeu na mochila, tirou de lá um chapéu verde com uma pena de fazão, pô-lo na cabeça e depois disso foi levada. Incrível. Os menos afortunados, que tinham sido deixados para trás, teriam de continuar a viagem para povoamentos cada vez mais remotos, até, finalmente, encontrarem uma família que as acolhesse. Pelo menos as que viriam para o norte, ficámos instaladas numa casa ali no centro de Braga. Entramos, conversaram, tomaram um chazinho e então iam-se embora quando aparece uma empregada lá da casa, que já lá estava desde novinha e que pediu à minha mãe adotiva e dizia-lhe: "Oh, minha senhora, deixe-nos ficar esta menina, deixe-nos ficar esta menina." Esta menina era uma menina com uma cabeça enorme, com os dedos tortos, toda... E a senhora dizia assim: "Oh, Rosa, não posso. Eu não tenho saúde para ficar com mais uma, já temos uma. Ai, deixe-nos ficar esta menina." Pronto, e eu fiquei, porque uma empregada pediu para que eu ficasse. E pronto, e fiquei. Fiquei por cá sempre. E pronto.
Após o desembarque em Portugal, as crianças chegam agora às famílias de acolhimento completamente desamparadas. O primeiro contacto com a nova família portuguesa é quase sempre descrito como algo avassalador. A minha mãe de acolhimento tinha uma estola de pele, o que era muito moderno na altura. E, ao contrário da minha mãe, tinha peito. E ela estava à minha espera e abraçou-me e beijou-me. E isso foi perfume, coisa que eu não conhecia. E os pelos daquela raposa, ou o que era, estavam na minha boca e eu só queria fugir dali. De certeza que chorei. Pois, eu chorei. A gente sente-se abandonada. Muito abandonada. Eu já estava exausta e depois senti-me abandonada. Mas quando a Mimi chegou e me levou para aquele carro, eu senti-me logo aceite e acarinhada. Eram estranhos e eu não tinha nenhuma noção de que poderia ser perigoso. Hoje a gente previne as crianças. Eu não tinha nenhuma noção. Eu teria ido com qualquer pessoa que fosse simpática. Ela disse que queria uma loira com tranças e assim foi. É por isso que ela me levou. Fui com meu pai de acolhimento e as suas 2 filhas mais velhas num carro antigo ao longo do mar. E elas conversavam em português, claro. E foram nadar e tudo. E depois fomos para uma super casa. À chegada, o pai de acolhimento buzinou e de repente havia tanta gente a olhar, encostada ao muro grande. Continuámos o caminho, buzinámos de novo e a porta abriu-se e a mãe de acolhimento desce as escadas. Chega-se ao pé de mim e fala alemão comigo. Mas eu não entendi, nem ela me entendeu. Eu estava a falar em dialeto e ela alemão padrão. Nas imagens de arquivo, é possível ver uma fila enorme de carros de luxo que chegam ao cais para buscar as crianças. A enorme riqueza possuída pela maioria das famílias de acolhimento é algo que marca profundamente as crianças, tendo estas vindo de um país destruído pela guerra. Eu sentia-me como uma princesa, mas nem todas as crianças estavam numa situação tão boa como a minha. Eu tive sorte com a minha família. Mais tarde vim a saber que gente pobre também tinha acolhido crianças. Se eu tivesse vindo de uma família mais rica, não me teriam posto numa família tão pobre. Por exemplo, havia uma criança que veio de uma família de médicos e eu não consigo imaginar esta criança a ir para uma família pobre. Creio que sabia de que família vinham as crianças, sim. Primeiro, tal como já referi, das 60 crianças desapareceram logo todas as raparigas. Depois os rapazes, assim, lentamente, e a criança menos bonita era eu. O gajo mais feio. Foi esse o que sobrou. E, de facto, também era preciso alguém para o acolher. Porque é que eles efetivamente acolheram uma criança? A chave deste enigma deve ser que, como explicou uma vez a chefe do grupo, de alguma forma, pela igreja ou por outra parte da sociedade, uma pessoa ficaria mal vista caso não tivesse acolhido uma criança. Julgo que eles devem ter tido o receio de serem castigados por Deus se não acolhessem uma criança. Na Áustria, as famílias tinham que preencher um formulário em que indicavam o nome da criança, a idade, se esta tinha cumprido a catequese, observações sobre o comportamento da criança e se estas sofriam dos efeitos e das consequências da guerra. Informavam também quais eram as condições económicas da família. Neste formulário, os pais biológicos declaravam o seu consentimento para que a Cáritas tenha o pleno direito sobre os seus filhos e filhas durante a estadia em Portugal. Aceitavam também que não as poderiam visitar durante o período de acolhimento, nem mesmo em caso de doença. Que em caso de morte, a criança não seria transladada para a Áustria e que a Cáritas de Viena
não podia ser responsabilizada por qualquer acidente. Já em Portugal, as famílias de acolhimento preenchiam um formulário com a sua idade, profissão, número de telefone e religião. Podiam escolher quantas crianças queriam receber, de que sexo, por quanto tempo e se desejavam auxiliar no pagamento do transporte. Este documento era depois assinado por um pároco da União da Caridade Portuguesa. Hilde Berghofer resume assim o processo de seleção. Ausgesucht. Escolhidas. Como gado. Fomos selecionadas na plataforma como se fôssemos animais. Foi horrível. O ser humano não vale absolutamente nada. Muitas vezes tratamos um animal melhor do que um ser humano. Junta-te a nós no episódio 3, Paraíso, que explora, por um lado, o enorme choque cultural e social sofrido pelas crianças recém-chegadas a Portugal e, por outro, a entrada destas numa vida de luxo que lhes era inimaginável e apenas possível num país profundamente desigual.